Vamos resolver essa questão do Enem 2023, tá? Questão 145 da prova amarela. É uma questão sobre estatística, certo? No Enem cai bastante esse assunto, então é indicado vocês estudarem ali, principalmente as medidas de tendência central, análise de gráficos e tabelas, tá? Esses são os assuntos que mais caem. O que são medidas de tendência central? São a média, a moda, a mediana, que estão aqui nas alternativas aqui embaixo, tá? Então, vamos entender o que são essas três medidas. A história da questão é bem simples, ela diz que tem 160 motoristas que fazem viagens ali no aplicativo, e esse gráfico ele mostra a quantidade de viagens realizadas aqui na vertical, distribuídas pela quantidade de motoristas, tá? Se você somar, esse é o primeiro ponto importante, né? Você vai já sabendo que o total do número de motoristas é 160, tá aqui em cima. Então, se você somar esses valores aqui, ó, por exemplo, uma viagem foi realizada por 10 motoristas, então aqui tem mais 10, tem mais 55, aqui tem 25, aqui tem 50 e aqui tem 10 de novo. Se você somar esses valores aqui, na quantidade de vezes que eles aparecem, aqui, nesses 6 pontinhos, você vai obter o valor de 160, tá certo? Então isso aí já é uma informação prévia dada pela questão, mas o que ela pergunta é, comparando esses valores, a média, a mediana e a moda, certo? Das quantidades de viagem, tem uma relação que seria definida pelo sinal de igualdade, ou de maior, ou de menor, e é isso que a gente vai estabelecer. Para isso, a gente precisa encontrar os valores dessa média, dessa moda e dessa mediana. Então, vamos lá. Vou dar um zoom aqui no gráfico. A ideia não é tão complexa, tá? Mas precisa de um pouco de atenção. Eu vou começar pela moda, tá? A moda, ela é o valor que mais se repete. Então, olhando para esse gráfico daqui, nós vamos ter que encontrar o valor que tem maior número, tá? Maior quantidade. Então, já só de olhar a gente já vê essa barra aqui, tem um gráfico de barras horizontal, tá? Então, a gente encontra a maior quantidade aqui, na quantidade de viagens 3. 3 viagens foram feitas por 55 motoristas. Então, no gráfico, nós vamos entender que a moda é igual a 3, porque, mais uma vez, esse é o número de viagens que foram feitas, né, pela maior quantidade de motoristas, então 55, tá certo? Se você quiser, na verdade, entender quantas viagens foram feitas no total, é só você multiplicar 3 vezes 55. Mas isso não importa muito para nós no momento, porque o real, né, valor vai ser um número 3 aqui de viagens, tá? Então, a moda é 3. Aqui, no segundo momento, a gente vai calcular, ou melhor, encontrar no gráfico a mediana, tá? A mediana, ela é o valor que divide a sua distribuição de dados na metade. Por exemplo, vamos supor que você tem aqui uma distribuição de dados, começa do 0, vai até o 10, e aí nós vamos ter que encontrar exatamente a metade, certo? Ou seja, ali um valor no 5. Só que como o número é par, lembrando que a quantidade de motoristas é de 160, tá? Nós vamos ter que encontrar dois valores e tirar a média entre esses dois valores. No caso, seria mais ou menos assim, como se fosse o 5 aqui e aqui o 6, tá? E aí nós vamos somar os dois valores e dividir por 2. Essa é a ideia de média. Você soma a quantidade total e divide pelo número de valores, tá? Então vamos lá. A metade de 160, para nós encontrarmos logo, né, qual é esse valor da mediana, vai ser igual a 80, tá? No entanto, mais uma vez, o número é par. 160 é um número par. Ele termina em zero, por isso ele é um número par. Então, nós vamos ter que encontrar o termo, ou o valor, que é o número de viagens, que está na 80ª posição e também na 81ª posição, tá? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Nós vamos contar o número de viagens aqui pela quantidade de motoristas, tá?
E vamos chegar lá no número 80 e 81, e é esse o valor das viagens que nós vamos utilizar. Vamos lá. Então, aqui nós temos 10 viagens, tá? Aqui, aliás, 10 motoristas, desculpa. Aqui nós temos mais 10 motoristas, então nós somamos e já vemos que aqui dá 20, ok? Dá um valor de 20 motoristas. Nesse ponto aqui, nós temos 55. 55 mais 20 vai dar 75. Estamos quase no 80 aqui, ó. E nós vamos encontrar o 80 aqui na posição 25. Por quê? 75 mais 25 vai dar igual a 100. Então, já passamos do 80, o que nos diz que a nossa posição 80 vai estar aqui no número de 4 viagens, tá certo? Realizadas. Então, tirar essa parte aqui para não ficar tão confuso. Nós vamos encontrar o número 80 de viagens aqui, ó. 80, a 80ª posição, foram 4 viagens e a 81ª também. Por quê? Porque nós vimos que se eu somar tudo aqui, a gente já vai chegar na 100, na posição 100, né? No termo número 100, que é o número de motoristas. Então, você vai ter 4 no 80 e 4 no 81 também. São dois termos, então eu vou somar os dois termos e dividir por 2. O resultado vai dar 8 sobre 2, que é igual a 4. Então, a minha média, ou melhor, mediana, é igual a 4. Tá? E por último, nós vamos para a média. A média, ela já é uma conta mais extensa, um cálculo mais extenso. Por quê? Porque nós vamos ter que pegar todos os valores da nossa distribuição de dados. E apesar dela estar representada por um gráfico, que é uma maneira mais simples de representar esses valores, nós vamos ter que multiplicar a quantidade de motoristas pela quantidade de viagens. Por quê? Porque aqui a informação é a seguinte: 10 motoristas realizaram uma viagem. Então, nós vamos ter que fazer 10 vezes 1 para saber o total de viagens, que foram 10. Ok? Então, aqui, nesse ponto, nós vamos ter 10 motoristas realizando 2 viagens. Então, nós vamos fazer 10 vezes 2, que é um total de 20 viagens. Certo? Aqui, nesse ponto aqui, nós vamos ter 55 motoristas realizando 3 viagens. Então, vamos fazer 55 vezes 3, certo? E dá um total de 165. Nesse aqui, 25 motoristas com 4 viagens, que vai dar 25 vezes 4, um total de 100 viagens. Nesse aqui, vamos ter 50 motoristas realizando 6 viagens. Aliás, pulei um, tá? Aqui, ó, temos 5 motoristas. Não tem barra. Quando não tem barra, é 0, tá? Então, esse valor aqui vai ser 0 vezes alguma coisa que vai dar igual a 0. Aqui nesse ponto agora, 50 motoristas realizando 6 viagens. Então, você vai fazer 50 vezes 6, que vai dar 300. Tá? E nesse ponto aqui, você vai ter 10 vezes 7. 10 vezes 7, 70 viagens. Ok? Se você soma tudo isso daqui, vai dar um total de 665, tá? Sobre 160. Por que sobre? Porque a média, mais uma vez, é a soma de todos os valores, ok? Dividido pelo número de elementos. Então, você tem 160 motoristas, você tem 160 elementos, ok? Então, 665 dividido por 160, fazendo de uma maneira bem rápida, se eu multiplicar 160 por 4, eu vou ter o total de 640. Então, como eu não preciso continuar essa divisão, aqui está reticências, tá? Vou botar assim. Eu sei que a mediana, ou melhor, a média, é igual a 4. Mas é maior do que 4. Por quê? Vai ser 4, sei lá, 5, 1, 2. Vai ser um número maior do que 4, tá? 4, alguma coisa. Então, eu consigo fazer uma relação no seguinte sentido: que a moda é menor do que
a mediana, que é menor do que a média, certo? E aqui nós vamos ter exatamente essa relação na alternativa letra E, ok? Lembrando que a moda é 3, que é menor do que a mediana, que é 4, que é menor do que a média, que é 4, alguma coisa, então o número continua, por isso ela é maior do que 4, certo? Essa era uma questãozinha mais trabalhosa, envolvia aí um conhecimento maior na parte de estatística, mas como eu falei, leitura de gráficos é um assunto bastante relevante para levar para a prova e medidas de tendência central, média, moda e mediana. É isso. Se esse vídeo está te ajudando nos seus estudos, deixe seu like e se inscreva no canal. Em caso de dúvidas, deixe nos comentários. Até a próxima questão.